Lucas 16, 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta dele, ou vivia ali, ficava deitado na porta desse rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui e ele está em consolo e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Pai Abraão, se alguém dentre os mortos forem ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode sentar no seu lugar, amém? Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós nessa noite oramos ao Senhor, e o que nós te pedimos é que a tua palavra, a tua doce palavra, venha aos nossos corações, e o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, nos alimente, que nessa noite o Senhor nos alerte, Pai. Abra os nossos olhos, desperte a nossa vida espiritual, que o Senhor nos tire do sono, Pai, e que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. E amém. Hoje eu quero falar para os irmãos a terrível realidade do inferno. Meu Deus. Falar de inferno, os irmãos dá até aquela tremida, né? Porque inferno é um assunto que talvez não é muito falado. Talvez deveria ser falado muito mais. Churchill, ele dizia que Londres estava do jeito que estava, porque muitas igrejas estavam deixando muito de falar a respeito do inferno e muito deixando de falar a respeito do céu. Mas tanto o inferno é uma realidade e tanto o céu é uma realidade que hoje nós precisamos falar disso. E é muito melhor, irmãos, digo para vocês, ouvir a respeito do inferno que ir para lá. Você concorda comigo, né? Amém. Então é bom que nós possamos ouvir isso e ter o alerta da parte de Deus do que um dia nós perecemos eternamente num lugar como esse. Aqui, o Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo de número 16, ele vai contar a respeito de uma parábola. Essa parábola é conhecida como a parábola do rico e do Lázaro. Eu preparei até uma imagem, tá todo mundo vendo ela clara e nitidamente, né? Então, a minha boa intenção, né, tá aí. Essa imagem, ela vai mostrar Lázaro lá, um homem muito rico, e esse mendigo sentado lá, um cachorro lambendo as suas úlceras. E na mesma imagem, lá no cantinho, lá de cima, lá Lázaro, lá no seio de Abraão, e na parte de baixo
Está ali o rico. Você vê que esse texto não diz qual é o nome do rico, mas o nome diz o nome do mendigo lá. E o nome do mendigo é Lázaro. Diz que aquele homem muito rico se vestia com uma roupa muito boa, com púrpura, linho finíssimo. E não era qualquer roupa. E não era qualquer pessoa. Porque para um homem se vestir de púrpura, ele tinha que ser muito rico. Era só os senadores romanos, os homens muito poderosos, que podiam ter uma roupa como essa. E na parábola, o Senhor Jesus escolhe um homem desse. Um homem que era ricamente, muito rico. As melhores roupas, uma boa comida. E diz que lá na porta da casa dele também tinha um homem. Só que esse homem é um homem muito doente, cheio de chagas, de lepra. E os cachorros vinham lá lamber as suas feridas. Agora, você consegue imaginar uma cena como essa? Às vezes a gente vê nas ruas algum pedinte, alguma coisa assim. Mas um homem como esse aqui, Lázaro, já estava bem avançada a situação dele. Um homem que deixa um cachorro lamber as suas feridas, ele está muito mais do que doente. Ele já está muito doente psicologicamente, ou ele está muito doente fisicamente para não poder fazer mais nada a respeito disso. E essa era a vida de Lázaro. E aconteceu que tanto rico como Lázaro morreu. Porque uma coisa, irmãos, na vida que é para todos, é isso. É a morte. A morte um dia chega. A morte um dia chega para o rico, para o pobre, para o alto, baixo, para o magro, para o gordo, para todo mundo. Porque ela não faz acepção de pessoas. E dela nós não escaparemos. Mas ela, lembremos, já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus. Não é a ela que nós tememos. Mas a gente sabe que uma hora ela chega. E a gente tem que pensar, irmãos, que o inferno é um lugar real. As pessoas, alguns tentam esconder essa verdade. Tentam dizer que essa verdade é uma verdade inventada. Isso é conversa, não existe esse negócio de inferno, não existe esse negócio de céu, não existe nada dessas coisas não, isso é tudo inventado. A igreja inventa tudo isso. E de que forma que eles tentam anular a doutrina do inferno? Dizendo que não existe, que não é real, que não vai acontecer. Uma das coisas, primeiro, que eles fazem é dizer que não existe pecado. É aquele relativismo moral. Já ouvi alguém dizendo assim, não, esse negócio de pecado é conversa, tem esse negócio de certo e errado, tem nada a ver não. O pessoal diz que isso é pecado, mas não é. Começam a relativizar o pecado, dizendo que pecado não é pecado. Mas nós sabemos, irmãos, o Senhor nos deixou a sua palavra e através do Espírito Santo também nos mostra aquilo que é o pecado e aquilo que não é. E o inferno foi reservado para esses, para os pecadores não arrependidos. Uma outra coisa, que eu já ouvi pessoas dizendo assim, o inferno não existe, o inferno é aqui. Quando já ouviram isso aí já? O inferno não existe não, isso aqui é o inferno. Olha a sua volta, isso aqui é o inferno. Uma coisa eu posso dizer para você, irmão, no inferno não tem igreja. No inferno não há amor, não há descanso, não há sossego, não há água, não há flores. Lá não há filho de Deus. Então uma coisa eu posso testificar para você. Você não está no inferno. Não está. Onde é o inferno? Que lugar que é? É lá no centro da terra? É num outro lugar geográfico? Eu posso dizer para você o mapa de largo. Caso você... pastor, aqui é pastor, é cultura, irmão. Pode dizer para você onde é. E o inferno é no final... Não é no final da rua, não. É no final de uma vida sem Deus, irmão. É lá que é o inferno. O inferno é no lugar de uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus, saiba que essa vida sem Deus chega lá. Outra coisa que eles tentam colocar para dizer que essa doutrina do inferno não existe é a reencarnação. Morreu, mas não tem problema.
depois você vai nascer um passarinho. Ou depois você vai nascer numa família rica. Você já parou para pensar, irmão, o quanto isso é injusto? Você pode fazer qualquer coisa horrível da sua vida e que depois você volta de novo e está tudo certo? Ou que nós estamos reencarnando até pagar todos os nossos pecados? A Bíblia não dá base nenhuma para isso. Pelo contrário, ela diz que ao homem está escrito morrer uma só vez. Depois disso é o juízo. Então, irmãos, com a nossa vida não há brincadeira. Nós não estamos jogando num cassino. Não é loteria. Não, nós vai vivendo. Se não dá certo, a gente tenta de novo. Não é assim que a vida cristã funciona. A vida que o Senhor nos deu é uma vida preciosa. E essa vida que nós vivemos, devemos vivê-la com esse olhar. É essa vida que eu tenho. E só essa vida que eu tenho. Eu não tenho outra chance, eu tenho uma chance. A minha família tem uma chance. Meus parentes só tem uma, meus amigos só tem uma. E depois que morreu, não tem mais o que ser feito. A outra doutrina, que eles tentam dizer que é a doutrina do purgatório. Você vai para um lugar que não é o céu, mas também ainda não é o inferno. E você vai ficar lá até você purgar, ou expurgar, expelir todos os pecados. E depois que você estiver purificado, você pode ir para o céu. Então tá tudo tranquilo. Então não tem problema, você vai para lá, paga tudo que fez de errado e tá tudo certo. Onde é isso na Bíblia? Não existe isso, irmão. Saiba, não existe purgatório. Digo isso para você com todas as vezes. Não existe. Isso é uma enganação. Isso que algumas pessoas dizem para tentar anestesiar a nossa mente. Mas nós temos que saber isso. E quem mais falou, irmãos? Quem mais falou a respeito de céu e de inferno não foram os profetas, não foram alguns dos apóstolos, mas foi o próprio Jesus. É Ele que falou a respeito disso. É Ele que ensinou a respeito disso. Uma outra coisa é a aniquilação, ou o aniquilamento. Isso é alguma doutrina em algumas igrejas. Existe uma doutrina na igreja, não na nossa, obviamente, que eles chamam a doutrina da aniquilação. Que depois que morreu, acabou. Você só não existe mais. Você vira pó e não sente mais nada. Acabou. Você fica num sono profundo. Você nunca vai saber o que aconteceu depois. Tipo, morreu, fechou o olhinho. Você não vai acordar lá que nem Lázaro, nem lá que nem o rico. Nem um e nem outro, irmão. Essa chama a doutrina da aniquilação. Isso sim se chama injustiça. O nosso Deus, Ele é um juiz. E Ele é o reto juiz. Ele é o justo juiz. E quando Ele nos julga, Ele nos julgará pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Ele, quando nos julga, pensa só. Vou pegar um exemplo aqui do nosso irmãozinho Humberto. Humberto pintou o 7. Os irmãos conhecem pintar o 7 aqui também? No Pernambuco fala pintar o 7 também? Pintou e bordou. Fica calma, viu, Raquel? Só um exemplo. Ela já está olhando para a cara dele brava já. Só um exemplo, viu? E ele está lá, pintou o 7, aprontou, fez tudo que é errado, irmão. Destruiu com a vida de um monte de gente. Então, uma hora chegou o dia dele. Chamaram a senha do Humberto. Bingo, acabou, era a vez dele. E quando chegou a vez do Humberto, acabou. Só aniquilou. Tem consequência. Porque nessa vida, irmãos, o que nós muitas vezes esperamos é o quê? A justiça. Nós vemos as injustiças e nós clamamos pelo quê? Por justiça. Mas a justiça dessa terra é uma justiça falha.
ela falha diversas vezes, ela erra muitas vezes. E tem muitas pessoas que se acham o quê? Os espertos. A polícia nunca me pegou. Eu tô fugindo aqui há anos. E nunca ninguém pegou ele, nunca nada aconteceu com ele. E ele se acha o supra-sumo aí. A última bolacha do pacote, que ele é o cara. Não, velho, é o cara. Mas saiba, irmão, que a conta chega. Você não vai ser aniquilado no final. O Senhor nos criou para ser eternos. Diga assim para quem está do lado: você foi criado para ser eterno. Ele deu amém? Amém atrasado não vale? Olha aqui, você foi criado para ser eterno. Onde você vai viver a eternidade é uma outra conversa. Mas você nunca mais deixa de existir. Você ainda é você. Você permanece existindo. Onde? A conversa é outra. Outra coisa, uma outra doutrina para tentar excluir essa doutrina do inferno. Porque o inferno nitidamente é um lugar ruim, de tormentos. Ele disse que vivia lá em chamas. É dizer assim: Deus é amor. Deus é bom. Amém? Todo mundo concorda com isso? Deus é bom demais para colocar alguém no inferno. Verdade não, né? Verdade é a primeira parte, né? Deus é bom demais. Como Deus é bom. Por isso que não pode me atrasar, tá vendo? Deus é bom demais. Como que Deus vai colocar alguém no inferno? Já parou para pensar nisso? Como tem gente que pensa essas coisas? Mas Deus é muito bom. Deus é tão misericordioso. Deus é tão amoroso. Como que Deus vai colocar alguém no lugar desse? Mas sim, irmãos, a justiça de Deus, a ira de Deus recairá sobre alguns. Sim. Sim. Outra coisa que alguns pensam também, ou vivem, é da seguinte forma. Eles não pensam nisso. Ele está trabalhando, vivendo a vida dele, tão ocupado, tão distraído, que ele nem que essas coisas existem. Ou ele nem se importa se essas coisas existem. Se existe ou não existe, eu tenho que fazer meu trabalho. Se existe ou não existe, eu tenho coisas para me preocupar. Mas saiba, nessa vida a qual nós vivemos, não há nada maior, ou não há nada mais importante pelo que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar com o quê? Com a nossa eternidade. Sabe quando nós é mais novo? Aí a sua mãe fala assim: meu filho, estuda. Meu filho, estuda. Por que fala isso? Está preocupado com o quê? Com o seu futuro, não é verdade? Essa é a preocupação. Porque os seus pais, eles se preocupam com o seu futuro aqui. Mas muitos pais têm que ensinar também para os filhos o futuro eterno. Há um futuro muito mais importante que o futuro dos 30 anos dele. Há um futuro muito mais importante do que o futuro dos 40, dos 50 anos, dos 80 anos. Não, você tem que pensar na sua aposentadoria. Temos que pensar nessas coisas, sim ou não? Sim. Temos que nos preocupar com o nosso futuro, sim ou não? Sim. Porém, não podemos nos esquecer, ou não podemos nos deixar de nos importar com aquilo que realmente tem um grande valor, que é a nossa eternidade. E nós, irmãos, por sermos esses seres que nós somos, com uma mente finita, a gente não consegue contabilizar na nossa cabeça, ou dentro do nosso sentimento, o que é a eternidade. Eternidade, eu penso na eternidade, porque às vezes a gente está na fila do banco e a gente fala: nossa, essa fila está uma eternidade. Não está não, filho. Não está não. A sua vida,
Pode viver 100 anos. É uma eternidade. Não é, não. A vida é um sopro. A palavra de Deus diz que é como aquela fumaçazinha que está aqui. Cadê? Sumiu. Isso é nossa vida comparada à eternidade. Nós, comparado à eternidade, é nada. Aquela fila que você vê na lotérica no dia 5, não é nada, irmão, comparada à sua vida e muito menos comparada à eternidade. Por isso, a nossa mente tem que procurar se voltar para isso que tem valor. Eternidade é o quê? É um monte vezes um montão. Aí chega na eternidade. É muito. É quanto? Nunca vai acabar. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que nossa vida aqui é 80, 90, 120. A gente chega nisso pensando. E o que vai ser, irmãos? A eternidade. Nós vivemos aqui essa nossa vida, que nós falamos é um sofrimento, é uma luta. Mas o que é a eternidade? Esse grande valor que nós temos que colocar nisso. É nesse amanhã. É no depois. Por isso, primeiro, falar para os irmãos a respeito deste lado da vida. Agora. Preparando os PowerPoint aí agora, irmão. Vou melhorar. Vou chegar lá. Primeiro, este lado da vida. Qual é esse lado? O que tinha desse lado da vida? Lá do homem rico, irmãos? Ele tinha lá muitos servos e servas, porque se ele era um homem rico, ele tinha muitos empregados, uma casa luxuosa, provavelmente ele tinha a última carroça do ano lá, né? O último carro do ano era a carroça do ano. Ele vivia, irmão, os dias dele, ele se regalava esplendidamente. Talvez esse homem aí até conhecesse a respeito de Deus. A parábola, né, irmãos? Porque quando ele está lá no inferno, ele levanta os olhos e ele vê quem? Abraão e Lázaro no seu seio. E ele diz o quê? Pai Abraão. Sabia quem era Abraão. Sabia quem era. Mas talvez, nesse lado da vida, o que ele fez? Só desprezou. Então, irmãos, o homem rico foi para o inferno não porque era rico, obviamente. Não é porque ele tinha dinheiro que isso foi o passaporte dele para o inferno. E nem Lázaro, pela sua pobreza, ganhou um passaporte para o céu. Porque não é a riqueza ou a pobreza que salva ou que condena. Mas esse homem, o rico na parábola, mesmo chamando Abraão de pai, muito provavelmente em vida, o que ele fez foi desprezo pelas coisas de Deus. Desprezo pelas pessoas. Porque ele sendo um homem muito rico, na porta da casa dele, tinha um homem caído lá, doente. E o que o homem caído queria? Um grande prato de comida. Era isso só que ele queria? Esse camarada lá esperava só as migalhas cair no chão. Era o desejo que ele tinha. Eu quero muita coisa, eu só queria as migalhas que caem da mesa desse cara. Que mesa é essa, irmão? Que mesa é essa que da mesa você se contenta com migalha? Era um homem que o texto da palavra de Deus não diz que ele era um criminoso. O texto da palavra de Deus não diz que ele era um homem imoral. Não diz que ele era um ladrão. Não diz que ele era um assassino. Não é isso que o texto da palavra de Deus destaca a respeito do homem rico. Mas o homem rico, ele é destacado por falta de amor ao próximo. O homem rico, ele é destacado talvez pelo desprezo às coisas de Deus. Nós vivemos nossa vida, irmão, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nos preocupando com os nossos problemas, cuidando da nossa família,
mas nós não podemos esquecer do que realmente tem valor, do que realmente importa naquilo que nós vivemos, no que realmente tem peso para nós. E diz que aí, esse homem, ficou doente, o homem rico ficou doente, e depois da sua doença ele morre. Agora imagina, irmão, o enterro de um homem que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Como será que foi o funeral desse cara? Devia ter muita gente lá, não? Devia ter gente importante lá no funeral dele. Será que não tinha, não? Será que no funeral desse homem rico lá, aqueles homens importantes, os políticos lá, fazendo aquele discurso, falando, esse homem era um cara nota 10. Foi muito legal, porque é a única coisa que se faz, logicamente, né, no enterro. Lógico, nem se pode, né? Você tá lá, você não vai... Tem que se lembrar do luto da família. Mas esse homem está lá, as pessoas estão lá no velório desse homem. E provavelmente, depois desse homem ficar doente, as pessoas veem ele lá, deitado. O que é que as pessoas mais dizem depois que a pessoa sai da doença para o caixão? O que as pessoas mais dizem, irmão? O que as pessoas mais dizem, irmão? Você já disse isso já. Descansou. Fala ou não fala? Fulano agora, fulano descansou. Está melhor que ele. Está melhor. Fulano descansou. Mas saiba, irmãos, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Ele descansou da sua doença. Mas a morte não é o fim. Lázaro, doente, lá com as suas chagas, suas úlceras, que os cachorros iam lá lamber. E, obviamente, um camarada que está numa situação dessa não está bem, né, irmãos? O que acontece com um homem que já está numa situação como essa? Morreu! Como será que foi o velório dele, irmão? Será que teve cortejo fúnebre para ele também? Será que teve gente importante discursando lá no velório dele também? Eu tinha lido algo a respeito, quando eu estava estudando a respeito disso, falando a respeito dos cachorros no Oriente Médio. O cachorro que a gente tem hoje é muito bem domesticado. Cada vez ele vai ficando mais domesticado. Naquela época não era muito domesticado, não. Meu Deus do céu, eu vou falar o que eu li. O que pode ter acontecido, inclusive com Lázaro, é que quem cuidou lá do seu funeral eram os próprios animaizinhos lá. Eles faziam muito isso. Homens deixados ao léu, homens deixados à rua, quem cuidava disso eram os próprios animais, porque era um bicho selvagem. E quem passa e vê uma situação, não estou dizendo que isso aconteceu, porque a Bíblia não diz a respeito da parábola. Mas o que eu li a respeito é que os animais faziam isso naquela época. As pessoas olham para aquele homem morto e vai dizer o quê? Que tragédia. Morreu. Mas saiba que essa tragédia ainda não é o fim. Não é o fim. Nós lemos Lucas 16, verso 22, diz assim: aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Ponto. Ponto, mas não fim. Ponto, mas não acabou a história. Continua. Segue. Tem história ainda para ser contada. A morte não é a última palavra para ninguém. A morte não é o fim para ninguém. E depois, irmãos, no ponto 2, aqui do PowerPoint, perceber ali, tem o lado de lá da vida. O lado de cá, a vida do rico, a vida do Lázaro. Agora, a vida de lá.
do lado de lá. Primeiro, a gente vê a respeito de Lázaro. Lázaro, quando morreu na parábola, diz que ele foi levado por quem, irmãos? Olha aí na sua Bíblia. Pelo anjo. Não teve o culto fúnebre para ele lá, das pessoas, mas os anjos levaram ele. Não levaram o seu corpo, mas levaram a sua alma. Os anjos vieram buscá-lo. Ele foi levado pelo Senhor. Os anjos agora o levaram para o seio de Abraão. E Lázaro, lembrando que essa é a parábola que Jesus está contando, e Jesus, contando a parábola, ele deixa 2 detalhes. O rico é chamado de rico, e o mendigo chamado de Lázaro. E por que Jesus escolhe Lázaro, o mendigo, para chamar de Lázaro? Podia chamar de José, ele que inventou a história. Ele podia chamar o mendigo de qualquer nome, vai. Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu Lázaro, que Lázaro significa Deus é meu auxílio. Amém. Então você vê que o rico, tendo tudo, não tinha Deus. E o Lázaro, não tendo nada, o tinha como seu auxílio. Ele podia estar lá caído, jazia lá na porta daquele homem, tinha fome, atormentado pelas suas chagas, e os cachorros vinham lamber as suas feridas, mas ele tinha algo. Deus é o meu auxílio. Porque esse é o nome que o Senhor escolhe para o mendigo. E fala que agora esse Lázaro tinha, muito provavelmente, o Senhor escolhe esse nome para dizer o quê? Que esse mendigo tinha o quê? A fé em Deus. Tinha a sua crença no Senhor. Nós, irmãos, podemos não ter muitas coisas na nossa vida. Nós podemos não possuir muitos bens materiais. Nós podemos não ter uma boa casa, podemos não ter um carro do ano, podemos não ter o celular de última geração. Mas uma coisa nós temos que ter. É o Senhor conosco. É o nosso Deus como nosso auxílio. Porque nós podemos perder muitas coisas, mas não podemos perder a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança no nosso Deus. E Lázaro teve isso até o fim de sua vida. E por isso agora ele é levado pelos anjos até o Senhor. E o rico, depois da sua morte, abre os seus olhos e vê onde está. E ele já não está num lugar mais tão aconchegante como ele estava antes. Ele já está num lugar onde ele já não tem mais os seus muitos servos. Ele não está onde ele estava quando ele tinha o seu alimento com fartura. Quando ele tinha a sua água em abundância. Onde ele tinha suas roupas finíssimas e podia esbanjar do que tinha. Quando ele abre os seus olhos, ele percebe que alguma coisa mudou. E o que mudou foi a forma como ele enxergava as coisas. Porque ele permanece sendo o homem que ele é. Mas a forma como ele consegue ver as coisas agora é diferente. Ele consegue ver onde ele está, ele consegue ver a realidade, o quão terrível é o lugar onde ele está. E quando ele está onde ele está, ele é despertado para algumas coisas, a qual eu quero falar para os irmãos hoje. E ele foi despertado para quê? O próximo aí. O primeiro. Ih, tá, não, segura. Ele foi despertado primeiro para quê?
ele foi despertado que o lugar onde ele estava, o inferno, é um lugar de tormento. Leia o versículo de número 23 comigo. No inferno, estando em tormentos. Ele quando chega, ele quando abre os olhos, ele quando enxerga a realidade, ele quando desperta, ele vê que o inferno é um lugar de descanso? De tormento. Que lá onde ele estava, não era um lugar onde ele encontraria paz. Não era um lugar onde ele podia falar, sai todo mundo que eu quero tranquilidade. Vou para os meus aposentos. Não quero que ninguém me incomode. Que ninguém bata na minha porta. Porque eu quero sossego e água fresca. Mas ele desperta para a realidade do lugar onde ele estava. E que o lugar de onde ele estava era um lugar de tormentos. Onde ele passaria por muitas dificuldades e por muitos tormentos em sua vida. E ainda no versículo de número 23 diz assim, que ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele desperta e ele vê que o inferno é um lugar onde se vê o gozo do céu. Olha aqui, irmão. Ei, pensa no quanto isso é frustrante. De onde ele está, ele tem uma visão privilegiada do céu. E sabe o que muito o atormenta? É em pensar, eu conheci Abraão. Trazer para o nosso contexto. Eu fui para a igreja. Eu ouvi a palavra. Participei até de uma célula. Fui lá na célula do pastor Wilson lá. Ele falou uma palavra lá aquele dia, eu nem dei bola. Não estava nem aí. Mas daqui, onde eu estou, eu tenho um privilégio. Isso não é um privilégio, isso é um tormento. Mas ele tem uma visão privilegiada a respeito do céu. O quanto isso é frustrante. Em pensar, eu deveria ter feito diferente. Isso faz me lembrar, já devo ter contado para os irmãos isso aqui, a respeito de um homem, acho que uns 5 anos atrás, já estava nesse prédio. Chegou um homem aqui na igreja procurando pastor. Eu nem era pastor nessa época ainda. E eu não estava aqui no dia, quem estava aqui era o pastor Cícero. O pastor Cícero falou com ele, também não era pastor na época. Falou, preciso falar com o pastor na igreja, preciso falar com o pastor na igreja. E geralmente eu atendi as pessoas que vinham aqui na igreja. Falou, o pastor não vai poder estar aqui hoje, mas tem um rapaz que atende tudo, mas ele não está aqui agora. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa? O homem chegou aqui atormentado. Ele não estava no inferno, viu, irmãos? Ele estava aqui na terra. Viu? Aqui, ó, onde nós estamos. Atormentado. Eu tive um sonho. Aí ele foi, contou para o Cícero que ele teve um sonho que ele estava no inferno. O sonho daquele homem foi tão real, que ele falou que estava doido à procura da primeira igreja que ele achou. Essa aqui foi a primeira. Eu sei que ele vinha lá naquela direção, assim, na Peroba que fala pra lá, né? Pronto, veio de lá. A primeira igreja que ele entrou, veio ele, a mulher, os filhos, ele trouxe todo mundo. Falando, irmãos, o sonho do cara foi real. Ele não veio sozinho, não. Ele ficou tão atormentado que ele trouxe a família dele inteira pra cá. E naquele dia ele falou que ele queria aceitar Jesus, nós oramos por ele. Depois ele veio no culto, ele veio com a família toda dele. Ele trouxe outras pessoas pra cá também. Sabe quantas vezes ele vem na igreja, irmão? Uma. Ele vem na igreja um culto.
Nunca mais. Ele fica comigo, não. Ele vê um culto, irmão, um culto. Um culto. Agora pense, irmãos. Deus alertando esse homem. Pensa o privilégio que aquele homem teve de ser alertado pelo Senhor em dizer: o inferno é real e é um lugar de tormento. E esse homem teve esse privilégio em vida. Tanto que ele veio, trouxe a família, eu achei que ia trazer tudo que tinha os vizinhos, papagaio, ia vir tudo. E isso, irmãos, nós temos hoje aqui. Esse privilégio nós temos hoje aqui. Aquele homem lá consegue ver, ter aquela visão, e agora ele sente a frustração. Eu deveria ter feito diferente. E saiba que hoje você pode. Não só pode, como deve. O Senhor alerta você. Ele fala ao seu coração. Outra coisa, no inferno é um lugar onde não existe uma coisa chamada consolo. Leia comigo no versículo de número 24, diz assim: então clamando, ele não pediu, ele clamou. Clamou é muito mais que pedir. Ele clama e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta... Olha aqui. Pense, esse homem disse que estava atormentado em quê? Em chama. E ele pede que Lázaro fizesse o quê? Ó, o copo é meu, eu posso. Molhe o dedo e me... Irmão, o que é um dedo molhado para quem está num enorme tormento em chamas? É como você jogar uma gota de água numa floresta. Só que ele diz que nem isso ele teria. Que nem o dedo molhado em água para o refresco. Porque no inferno não existe consolo. O consolo é zero. Esse homem não tinha sequer a gota de água. Mesmo que uma gota de água para quem está atormentado em chamas é nada. Mas nem isso ele teria. Porque o inferno é um lugar onde não há consolo. Uma outra coisa. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, eles não podem, nem os de lá passar para nós. Não que quem está aqui no céu, por exemplo, queira passar lá para o inferno. Mas ele diz, mesmo que quisesse, daqui não pode ir para aí não. Eu não vou poder falar para ele molhar o dedo e refrescar a sua língua, porque não tem como ele ir aí. E também não tem como você vir para cá. Isso aqui, irmãos, é o que se chama de prisão perpétua. Não é pena de morte. A pena de morte que existe em alguns países é o seguinte: se ela comete um crime hediondo, um assassinato, um assalto seguido de assassinato, geralmente essas coisas, matou muitas pessoas, ele é julgado de acordo com o crime. Vai lá, matou, arrancou a cabeça da pessoa, tirou as tripas. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Vocês entenderam? A pessoa ela recebe a pena de morte. Então ela vai lá, matam a pessoa e aí ela não tem mais a vida de prisão aqui.
Agora, existe também nesses países de pena de morte, ou em alguns outros países, aquilo que se chama prisão perpétua, que é diferente do Brasil. O Brasil é um exemplo. Se alguém faz um crime hediondo, pensa na coisa mais cabeluda que dá para fazer trancinha na sua vida. Mais horrível. A pessoa vai lá, comete o crime, pega 300 anos de prisão. Que nem aquele lá, esqueci o nome daquele camarada que teve lá em São Paulo na época, o Elias Maluco, acho que é esse aí, né, Wilson? O Wilson é mais velho que ele vai saber, né, irmão? E ele cometeu vários estrupos lá, e ele pegou mais de 300 anos de prisão. Eu lembro que eu era criança, eu vi um negócio aqui na televisão, eu ficava assim, irmão. Sabe que as coisas que nasceram na televisão antigamente? E eu ficava assim, 300 anos, esse homem como vai ficar 300 anos? Mas não fica, porque no Brasil, qual que é a pena máxima, quem sabe aqui? 30 anos. Depois de 30 anos, só está. Mas a prisão perpétua, ela vai ficar lá até quando? Se ela pegar 500 anos de prisão, se ela viver até lá, ela vai pegar o quê? 500 anos lá, irmão. Até o resto da sua... Mas e aqui? Não é até o resto da sua eternidade. Porque a eternidade não acaba. A prisão perpétua do lugar de onde não se pode sair é para sempre. Essa é a eternidade perpétua. Aquilo que nunca se acaba. Essa é a realidade que esse homem entendeu. Uma outra coisa, é um lugar de onde o pedido de socorro não é atendido. Verso de número 27, leia comigo. Diz assim: então replicou, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Pai Abraão, mande Lázaro, manda esse homem que está aí, manda que ele vai lá na casa do meu pai e fala lá com os meus irmãos. Eu te imploro, manda que ele vá lá, porque ele queria que Lázaro voltasse dos mortos, e voltando dos mortos fosse à casa do pai, e falasse para os irmãos assim: eu morri, voltei aqui, teu irmão está no inferno, em tormentos, e mandou eu vir aqui. E ele falou: não, ele não vai sair daqui. Ninguém sai daqui para lá. Eles têm lá já Moisés e os profetas. Ele tem que ouvir eles. Porque se eles não escutam nem Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas, eles nem que alguém ressuscite, ele vai ouvir ninguém. Então aqui, nem o nosso pedido de socorro, aquilo que nós imploramos, nós vamos ter. E outra coisa, é um lugar de lembranças amargas. Verso 28 diz assim: porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que também não virem também para esse lugar de tormento. Qual que eram as lembranças amargas que ele tinha? Ele sabia de uma coisa: se meu irmão morrer, ou se meus irmãos morrer, a probabilidade desses camaradas vir para cá é o quê? É grande. Ele tinha essa lembrança de que os irmãos dele, assim como ele, tiveram oportunidades. Ele tinha lembranças de que, assim como ele, os seus irmãos, se não ouvissem a lei e os profetas, ia estar lá também. Há lembranças amargas do que ele deveria ter feito e não fez. Aquilo que nós, irmãos, temos que fazer, faça hoje. Tem gente que está esperando alguma coisa acontecer. Estou esperando alguma coisa. Eu não sei o que essa pessoa está esperando. Ela está esperando
está esperando alguma coisa acontecer. Agora saiba que o que você não pode esperar acontecer é a sua senha ser chamada. Então algumas pessoas eu sinto que elas sabem. O dia que ela vai morrer, eu sei. Tenho certeza do dia que eu vou morrer. Eu vou morrer tal dia, tal hora, tal lugar. Para ela tá tudo certo. Por isso que ela vive essa tranquilidade. Tá tudo tranquilo. Saiba que, como dizia minha mãe, quem morre de véspera é peru. Só o peru sabe o dia que morre. E nem ele sabe o dia que morre, porque é um peru. Mas só você sabe o dia que o peru vai morrer. Já sabe, ele vai morrer um dia do Natal, irmão. Não tem outro dia para ele morrer. O dia certo é só o do peru. Acabou. De resto, irmão, não tem dia certo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos. Quem sabe é o Senhor. E por último, para nós encerrarmos, o inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a nossa família. Lá no verso 29 em diante, nós vamos ler para encerrar, diz assim: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão dissuadir, ainda que alguém ressuscite de entre os mortos. Olha aqui, se, irmãos, você pode fazer alguma coisa pela sua família, você pode fazer isso hoje. Se você pode fazer alguma coisa pelos seus parentes, você pode fazer isso hoje. Se você pode fazer alguma coisa pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, o tempo se chama hoje. Envie uma carta, um e-mail, ninguém manda minha carta. Manda um WhatsApp, vá fazer uma visita. A carta é tão legal, irmã. Você pode receber uma carta? Porém, o dia se chama hoje. Jesus na parábola disse assim: nem que alguém ressuscite eles vão dar atenção. E é fato. Quando o outro Lázaro ressuscitou, o Lázaro amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, ressuscita, os homens judeus, toda a galera daquela região, vê o quê? Lázaro está morto há 4 dias. Já cheira mal. E Jesus chega e faz o quê? Ressuscita o homem, chama ele de lá de dentro para a vida novamente. Aquele homem que está todo enrolado em faixa. O Senhor fala: desatar esse homem. Todo mundo fica maravilhado. Aqueles judeus ficam espantados. E depois de um tempo eles botam Jesus na cruz. Porque mesmo que um homem ressuscite, há pessoas duras de coração. Ainda que você tenha um sonho, como daquele homem que ficou apavorado, atormentado e trouxe toda a família, que faltava sentir o fogo do inferno nele. Você pode ter isso, mas há pessoas tão duras, mas tão duras de coração, que para elas nem isso é suficiente. Por isso que o Senhor fala: eles têm a lei e os profetas, a palavra. Então não espere um anjo vindo do céu. Não espere que alguém ressuscite. Pregue a palavra. Seja você aquele que vai apresentar a lei, a palavra de Deus. Aquele que vai apresentar a sua graça. Aquele que vai contar que depois da vida a história não acabou. Ainda mais alguma coisa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.